Uma bênção, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? A palavra do Senhor, aleluia! A palavra de Deus está no livro de Salmos 125. Salmos 125. Aleluia. Preguei essa palavra pela manhã, Deus falou conosco tremendamente, eu creio que a mesma unção será derramada, amém? Aleluia. Um salmo muito conhecido. Vamos ler. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a iniquidade, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, no poder da Tua palavra, pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção. Vem soprar, Senhor Jesus, no coração, no ouvido de cada um dos Teus filhos, Pai, a revelação que está no Teu coração, aquilo que o Senhor quer falar através desta palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Queridos, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Inabalável, repita comigo, inabalável, aleluia. São os que confiam no Senhor. Eu confio no Senhor, você confia no Senhor? Mas, mesmo confiando no Senhor, às vezes a gente se abala. Ai, como a gente se abala. A gente gostaria tanto que esse versículo fosse praticado na nossa vida de uma forma soberana. Que não houvesse variação de dúvida quanto a isso. Eu confio no Senhor, não me abalo e ponto final. A gente poderia encerrar a pregação aqui e ir embora. Mas isso acontece todo dia? Acontece sempre, nós sempre estamos inabaláveis. Nós confiamos no Senhor, mas conseguimos ser inabaláveis? Muitas vezes não. Porque a nossa humanidade entra em ação. E nós, como seres humanos, somos inconstantes. Nós somos levados pelas variações de tudo nessa vida. Pelo nosso próprio humor. Quem aqui consegue manter o mesmo humor os 30 dias do mês? Possível. Tem dia que a gente está nervoso, tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente está calado, pouco, né? De pouco assunto. Tem dia que a gente está falante, que a gente está eufórico. É assim, normal, normal. Graças a Deus, estamos vivos, né, irmãos? Graças a Deus, estamos vivos. E hoje é dia das mães, falando das mulheres, então, irmãs, mulheres mulheres são constantes no seu humor, não são? Nossa, mulheres são assim, a gente tá sempre bem, não é? Claro, fala que é, irmão. Os maridos que o diga, ô Jesus, os maridos que sofrem. Tem dia que a gente tá, meu Deus, só o dragão. Não é assim? Tem dia que a gente quer falar. Às vezes eles estão sem paciência para ouvir. Aí o dia que eles começam a se preocupar e falam: o que você tem? Aí a gente não quer falar nada. Você tem nada? Quando a sua mulher responder nada, se preocupe. Se preocupe quando ela disser que não é nada. Porque enquanto ela está falando, beleza. A hora que ela começa a falar nada,
O que foi? Nada. O que você tem? Nada. Aí é hora de você começar a ficar preocupado. Então, irmãos, nós somos seres humanos. Falando no contexto de mães ainda, a gestação é uma coisa que transforma a mulher. Não tem como fugir disso. A gestação transforma a mulher. Transforma psíquico, transforma físico, muda o corpo, não é? Hoje de manhã eu estava dizendo que até nos últimos meses de gravidez, a mulher ela fica até com o rosto mudado, parece que dá uma deformada, não é? Fica um rosto inchado, redondo, nariz achado, o beiço virado. É. Depois passa, graças a Deus. Depois volta. Mas que fica, fica. Por quê? Porque é uma transformação, irmãos. Imagina um ser sendo gerado, como diz a Bíblia, né? Aquele que gera os ossos dentro da madre. Só Jesus, só Deus para fazer uma coisa dessa mesmo. Mas é um processo difícil para a mulher. É um processo transformador. Psicologicamente, nós mudamos. Já, né, os estudos mostram que até os neurônios são mudados na gravidez. Muita coisa. A gente, enquanto não tem filhos, a gente talvez fica pensando como que será a nossa vida com filhos, como que vai ser quando eu tiver um filho, como que vai ser quando eu tiver, né, os meus filhos, um ou mais. Mas é impressionante que do momento em que a gente descobre que está grávida, do momento que a gente sabe que existe uma gravidez, uma gestação ocorrendo, que existe alguém ali já dentro de nós, irmãos, a gente nunca mais pensa como é que era a vida antes de ter filho. Acontece isso com vocês? Mulheres, mães? Nunca mais passa um pensamento assim, nossa, como eu era antes dos meus filhos. Parece que você já nasceu com as crianças no braço. Parece que você cresceu com aquelas crianças com você. Parece que sempre fez parte de você. Muda tudo, irmãos, muda tudo. Sua vida se transforma. Então imagina a mudança de hormônios, a mudança que há, né? A variação de tudo que isso acarreta e traz para nós. Então não tem como nós estarmos sempre do mesmo jeito. Mas aí a palavra diz que os que confiam no Senhor é para estarem inabaláveis, sempre da mesma forma. E aí como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou caminhar de uma forma que isso seja realidade na minha vida? Irmãos, como eu tenho dito e pregado, Deus não pede mais do que nós podemos dar. Mas também não vai aceitar menos do que é possível nós entregarmos. E quando eu entendo qual é a perfeição, e a perfeição tem nome e sobrenome, o seu nome é Jesus Cristo, aleluia. A perfeição é Ele, amém? O alvo, nosso objetivo é seguir o Senhor que é perfeito. É estar rumo àquele que é perfeito, é estar rumo àquele que é inabalável, aquele que a Bíblia diz que não há sombra de variação, aquele que desde a eternidade e a eternidade Ele é Deus, aleluia. Quando nós conseguimos entender isso, nós mudamos o leme que direciona o barquinho da nossa vida, e se nós estávamos indo para lá ou para lá, a gente consegue ir mudando e arrumando até posicionar o nosso barquinho em direção àquele que é inabalável. Aí nós conseguimos começar a desfrutar, a experienciar, a viver o que é correr para aquele que é inabalável. Aí nós conseguimos entender o que é ser inabalável. Aleluia, Jesus. Sabe, só quando você anda perto daquilo que você não conhecia que você começa a ver a diferença. Quando você não é crente, começa a andar com crente, você fala, meu Deus, quanta coisa eu não sabia, quanta coisa eu tenho que aprender, quanta coisa eu posso fazer, olha como é ser crente, agora eu estou andando com crente. Quando a pessoa é pobre, ela começa a andar com rico, ela fala, meu Deus, os ricos é assim? Rico pensa assim, rico age assim,
rico se comporta assim, eu não sabia, porque onde eu andava todo mundo era pobre. Onde eu andava, todo mundo faz as coisas do mesmo jeito, se comporta do mesmo jeito, tem o mesmo pensamento, tem a mesma linha de raciocínio, porque todo mundo é igual. Começou a andar com quem é diferente, a gente já muda o pensamento. Ah, meu Deus, eu não posso ter esses pensamentos de miséria, eu não posso ter esses pensamentos de, meu Deus, eu tenho que pensar assim. Imagina você andando com aquele que é inabalável. Você vai começar a falar, meu Deus, eu não posso ser instável assim, eu não posso ser inseguro assim, eu não posso ser cada dia de um jeito, eu tenho que procurar ser como Jesus é. Assim como os montes estão em roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a ficar melhor, porque não estamos sozinhos, amém? Você não está sozinho, meu irmão. Essa luta está difícil, mas você não está sozinho. Essa tempestade está te assolando, mas você não está sozinho. Em volta de você está a presença de Deus, te guardando, te protegendo. Você crê que é assim? Aleluia! Quando nós cremos, irmãos, as coisas mudam. Como os montes estão à roda de Jerusalém. Eu lembrei de um versículo que está lá em Jó. Abra comigo. Eu faço questão que você leia para que você veja isso na sua Bíblia e guarde no seu coração. Jó 1:10. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Vamos colocar ali no telão, aí a gente lê. Glória a Deus. Oh, aleluia. O Senhor está à volta do seu povo. O Senhor nos guarda. Porventura, tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos, e abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra. De quem é essa fala, irmãos? De quem é essa fala? Do próprio Satanás. Falando com quem? Com Deus. Irmão. Ele chegou diante de Deus. E ele está falando com Deus. Falando de quem? De Jó. Está tendo um diálogo com Deus. Falando de Jó. Você já imaginou se isso acontecer? Deus e o diabo conversando isso a respeito de mim, de você? Isso pode estar acontecendo. Isso pode já ter acontecido ou pode vir a acontecer. Diabo chegando diante de Deus e falando com Deus a nosso respeito. Sabe a Valdenira? Hoje é domingo. Ela está lá na igreja pregando. Já imaginou? Diabo conversando com Deus a nosso respeito. E ele aqui está falando com Deus a respeito de Jó, e ele fala assim, também, Jó é fiel. Porque Deus pergunta para ele, tem visto meu servo Jó? Vê que é Deus que inicia a conversa. Você tem visto meu servo Jó? Será que Deus hoje pode falar? Você tem visto meu servo? Você tem visto ele lá na terra? Você tem visto meu servo Jó? E o diabo fala, sim, ele te serve, ele é fiel a Deus, mas também, o Senhor não cercou ele de bens? O Senhor não fez em volta dele? E em outras traduções da Bíblia, está escrito, a minha Bíblia está colocando, porventura não o cercaste de bens? Em outras traduções está, o Senhor não colocou um muro em volta dele? Em outras, o Senhor não colocou uma cerca em volta dele? O Senhor colocou uma cerca. Assim Ele te adora mesmo. E glória a Deus, obrigado Jesus, porque eu sei que o Senhor me cerca. Obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor colocou um muro em volta de mim. Obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor me cercaste de sebe. O Senhor me protege dentro deste lugar seguro que é a Tua presença. Aleluia Jesus. Ele diz,
Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, dando segurança, assim o Senhor está em volta do seu povo, e o Senhor está em volta da sua vida, aleluia. O Salmo diz, o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, glória a Deus. Você não está sozinho, glória a Deus. Jó perdeu tudo, Jó perdeu tudo que tinha, com a permissão de Deus. Jó ficou num estado lastimável, num estado deplorável, do qual nenhum de nós talvez vai viver algo parecido, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós não venhamos provar, porque Jó ficou num estado de luto, não porque tinha perdido um filho, mas porque tinha perdido todos os filhos. Jó ficou num estado depressivo, num estado de interiormente fracassado, frustrado, e não é porque ele perdeu um investimento, não é porque ele perdeu um imóvel, não é porque ele fez um negócio, perdeu lá na sociedade alguma coisa, não é porque ele ficou desempregado, não, Jó perdeu tudo, tudo, ficou sem nada, perdeu tudo que ele tinha, e com isso, os irmãos sabem como é, família, estabilidade profissional, estabilidade financeira, é o que gera toda a sua vida. Quando você perde isso, você perde social, você perde as pessoas, os amigos dos filhos, não tem mais os filhos, vai ter quem? As festas, não tem mais ninguém, vai dar festa para quem? Ah, dinheiro, não tem mais dinheiro. Ah, eu vou trabalhar, não tem trabalho. Você perde tudo. E ainda é enfermo. E ainda, a Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha. Tamanha doença, tamanhas chagas, infecções, coceiras. E como perturba. Irmãos, coceira na pele tira a paz. Ô negócio que perturba. Você já imaginou o corpo todo lotado daquilo, e dor, e febre, e outras coisas que vêm com tudo isso. Mas quando a esposa dele diz, olha, amaldiçoa esse Deus, olha a situação que você chegou, ainda que ele tivesse pensando que Deus, porque a resposta que ele dá para a esposa dele é, você fala como uma louca mulher, nós aceitamos o bem que Deus nos deu, não aceitaríamos o mal? Ainda que ele diz, é Deus que está nos dando isso, ainda assim ele foi fiel ao Senhor, ainda assim ele honrou o Senhor. Nós ouvimos muitas coisas a respeito de Jó, e uma das coisas mais que nós ouvimos é sobre a paciência de Jó. E aí eu gosto de lembrar, irmãos, Jó não teve paciência nenhuma, nem um pouquinho. Jó foi fiel a Deus, Jó foi temente a Deus, Jó não deixou por um momento a situação do que estava acontecendo na sua vida interferir na sua comunhão com Deus. Você pode dar um glória a Deus? Uma paciência. Jó, vai ler o livro, leia o livro inteiro. Você não leu ainda, precisa ler. Ele fala muitas coisas que mostra que assim, ele não estava com muita paciência, mas com relação aos problemas, com relação ao que ele estava sentindo e passando, nunca com relação a Deus. A sua fé, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus não foi abalada. Porque em todo momento ele sabia que Deus estava ao seu redor. Assim como Deus está na minha vida e está na sua vida. O Senhor está na nossa vida, aleluia. E o salmista continua dizendo, olha, o cetro da impiedade não, aleluia, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. O que isso significa? O cetro é um bastão que o rei usava. Com esse cetro, ele dava ordens, ele decretava leis, não é? Ele tinha o cetro, tinha o anel.
é o que representa a autoridade. E aqui está dizendo da autoridade do mal, que o cetro da impiedade, para aqueles que estão guardados pelo Senhor, ele não permanecerá, não terá poder sobre a sorte dos justos. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. O cetro da impiedade é aquilo que vem tentando dar ordens, é aquilo que vem tentando dominar, é aquilo que vem tentando ocupar lugar de liderança, de dominância sobre a sua vida. Está repreendida em nome do Senhor Jesus. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Daquele que teme a Deus, daquele que reconhece suas falhas, mas se posiciona no Senhor, mas leva os seus joelhos em oração, mas clama ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. O Senhor está sobre nós e está nos guardando. Glória a Deus. O Senhor é poderoso para nos livrar. Não se sinta preso. O que o mundo tenta colocar, irmãos, é que servir a Deus é perder. Servir a Deus é perder a liberdade. Esse negócio de ser crente é perder a juventude, é perder a liberdade. Aí você não pode mais nada. Ah, irmãos, eu quero tanto estar dentro desse aprisco. Eu quero tanto estar guardado por esses muros. Aleluia. Que ser guardado por Deus é um privilégio. Aleluia. Ser guardado pelas mãos do Senhor é um privilégio. Eu glorifico a Deus. Que seja assim nas nossas vidas. Você que tem orado pela sua família, você que tem orado pelos seus, você que tem buscado a presença do Senhor. Pode parecer que o seu alvo esteja longe. Eu estou tão longe da perfeição. Eu estou tão longe do que eu gostaria. Eu estou tão longe das metas que eu coloquei, daquilo que o meu coração deseja, que eu já entendi a palavra do Senhor. Eu quero ser melhor. Eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero ser mais crente, eu quero ser mais temente a Deus. Vai direcionando, vai moldando sua vida. Na prática do dia a dia, vai fazendo coisas que te posicionam em direção à santidade do Senhor. Vai fazendo atitudes pequenas que te posicionam à bondade do Senhor. Amém? Eu me lembro, uma vez perguntaram para a pastora Osaide. Pastora Osaide, ela é pastora, agora está com o filho dela, o Ciro. A igreja de Limeira, que é uma mega igreja quadrangular. E a igreja é enorme, né? Os eventos, muitos eventos nossos são feitos lá pelo tamanho da igreja. A igreja é construída para 7.000 pessoas. E ela está lá desde a época que o pastor Henrique está aqui, né? Antes até. A igreja é um monumento, é uma catedral maravilhosa. E ela, uma vez eu ouvi ela falando isso, que alguns pastores falam, mas como que a senhora conseguiu, pastora? Uma igreja tão grande, uma igreja tão consolidada na cidade, uma mega estrutura dessa. E a resposta dela, sabe o que foi? Ela falou, ah, meu filho, foi tanta coisinha. Porque você não chega e faz algo assim, para explodir hoje. É tanta coisinha. Então é no dia a dia. Começa a fazer coisinhas que te posicionam para a excelência. Começa a ter atitudes pequenas que te direcionam para o que é grande. É de passo em passo. Ninguém chega rapidamente onde quer. Mas é ali, na constância, na disciplina, no dia a dia. Toda construção, irmãos, é um tijolinho em cima do outro. Amém? Comece a fazer coisinhas. Ah, meu filho, são tantas coisinhas. Foram tantas coisinhas. E é assim, fazendo coisinhas pequenas, porém acertadas, que você vai chegar aonde Deus quer. Que você vai se tornar inabalável. Aleluia. Apesar das suas fraquezas, apesar da sua humanidade, nós nos tornaremos inabaláveis no Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Esta mesa maravilhosa que Deus preparou para nós nesta noite. A ceia do Senhor é para nos tornarmos, irmãos, inabaláveis. É mais uma coisinha. Aleluia. Amém?
É mais uma coisinha. Por isso que é importante não perder a ceia, não perder a ministração da Santa Ceia. Porque senão nós vamos perdendo as coisas. Nós vamos deixando para lá. E quando nós vamos dando importância ao que realmente tem importância, nós vamos colocando tijolinho por tijolinho. E o Senhor vai derramando a graça, o poder e a unção. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ser inabaláveis, meu Deus. Pai, as situações da vida, os ventos contrários, querem nos dizer o contrário, Pai. Querem nos fazer pensar diferente. Mas em nome de Jesus nós cremos, ó Deus, que é o Senhor quem nos torna inabaláveis. Nós cremos, ó Deus, que é o Senhor quem nos torna firmes, Pai. E confiando que o Senhor está nos guardando, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nos livra do mal, Senhor, nós podemos, Pai, estar firmados em Ti, estar firmados nos Teus cuidados, estar, ó Deus, como crianças nos braços do Pai, firmados, Senhor Jesus, Pai, confiando no Teu poder, confiando no Teu agir. Senhor, começa, Pai, a operar na vida do Teu filho, da Tua filha. O Senhor conhece desta oração que é feita no particular. O Senhor conhece essa dor. O Senhor sabe, ó Deus. E nós pedimos a Tua unção e a Tua bênção. Que essa Tua palavra possa brotar no nosso coração. Que esta Tua palavra, Senhor Jesus, oh, aleluia, possa frutificar, Senhor. Eu creio, Pai, que há poder na ministração da palavra. A pregação do Evangelho tem poder. É a Tua palavra que converte. É a Tua palavra que transforma. É a Tua palavra que muda um coração, uma vida. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso.